Os neurotransmissores, por exemplo, a dopamina, ela é responsável por a gente sentir energia, disposição e também se sentir bem, ter essa autoestima. A dopamina tem tudo a ver com autoestima. Então, para que a gente tenha uma boa produção de dopamina, nós temos sim que ativar essa produção de dopamina. Então, a dopamina é um neurotransmissor muito importante no nosso corpo, né? O primeiro passo de uma ativação de dopamina é você estar dentro do seu peso ideal. Se você está com sobrepeso, obesidade, com certeza você não está com produção boa de dopamina, certo? A dopamina, ela é produzida naturalmente no nosso corpo, pelo nosso sistema nervoso central e também pelas suprarrenais. Os níveis só podem ser aumentados pelos alimentos, por exemplo, ovos, peixes, carne, feijões. A dopamina é muito importante para diversas funções do nosso corpo, principalmente pelos nossos níveis de concentração, aumento de libido, promoção de massa muscular. Olha só, então tem muitas funções aí. Ela pode também te melhorar a tua energia, está ligada até mesmo a você conseguir seguir um plano alimentar por mais tempo ou menos tempo. Sabe aquela concentração que às vezes você não tem? Aquele desequilíbrio, começa uma coisa, não consegue parar, tá com baixa autoestima. Isso tem muito a ver também com a produção de dopamina, tá? Ela ajuda o controle dos movimentos, garante saúde intestinal. Então, quais são os sinais de dopamina baixa, né? O principal sintoma é desmotivação, falta de prazer, diminuição de autoestima, você não está gostando muito de você, não se sentir bem, a perda de libido, sensação de cansaço, alteração de humor. Então, esses são sintomas que você está com deficiência de dopamina, o neurotransmissor que dá toda essa sensação de bem-estar para nós, tá bom? Então, a dopamina, ela é produzida pelo nosso corpo, mas ela pode ser intensificada por nossas ações, por os alimentos que a gente consome. Ou ela pode melhorar a produção ou pode piorar. Então, se você tem algum desses sintomas, com certeza você está com uma deficiência nesse neurotransmissor. E a gente vai ajudar você a melhorar essa autoestima. Não é só psicológico, é também os seus neurotransmissores, tá? Então, o primeiro passo é a gente entender que IMC, que é índice de massa corporal, não é usado mais para ter certeza se você está acima do peso ou baixo peso. Por exemplo, uma pessoa que tem grande massa magra, ela vai ter um peso na balança maior. Porém, ela não está com sobrepeso. Muitas vezes, uma pessoa magra, ele é um falso magro. Porque o peso na balança é baixo, porém ela tem muita gordura no corpo. E como eu já disse cedo, a gordura é inflamatória. Então, nós temos que pensar que o objetivo aqui é melhorar seus neurotransmissores, melhorar a tua dopamina, para você ter mais autoestima através do emagrecimento real, tá bom? E aí, como que nós vamos saber como eu estou hoje? O que é importante hoje? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, você vai fazer a sua relação cintura-quadril. O que é relação cintura-quadril? É um cálculo que a gente faz a partir das medidas da cintura e do quadril. E através dessa relação foi desenvolvido esse RCQ, que é para ver o risco cardiovascular que a pessoa tem e se a pessoa está com sobrepeso. Vocês sabem que a gordura mais prejudicial para a saúde é a gordura na região abdominal, que é a gordura visceral. Ela atrapalha o funcionamento dos nossos órgãos. Então, através deste cálculo, você vai ver como que está. Se você está com um excesso de gordura abdominal ou se não está. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica, você vai medir em cima da sua cintura, tá? O ideal é medir assim, em cima do umbigo mesmo, tá? Esse é a sua medida de abdômen. Então, você vai medir a circunferência de cintura e depois a circunferência de quadril. E aí você vai dividir a circunferência de cintura pela circunferência de quadril. E o resultado qual é? Para mulheres tem que dar até 0,80 e para homens no máximo 0,95, tá? Então, para calcular, você vai medir a circunferência de cintura, de quadril e vai dividir um dado pelo outro. E o resultado, risco de saúde para mulher baixo, inferior a 80 e para homens inferior a 95. Isso é um risco baixo, então a pessoa está bem. Moderado, de 81 a 85. E os homens, de 96 a 1. Risco alto, porque a relação cintura-quadril é muito relacionada com doença cardiovascular, tá? Então, é mesmo um indício de falta de saúde, tá? Então, que você precisa mesmo tomar providência. Alto é
superior a 0,86 e para homens superior a 1. Além disso, é importante também acompanhar o peso, as outras medidas, mas é um indicativo assim para vocês entenderem aí como vocês estão. Quem é você, tá? Então, o primeiro passo é esse, entender quem é você aqui para a gente saber de que passo, da onde eu estou saindo e para onde eu vou chegar. E aí agora eu vou ensinar para vocês alguns alimentos e alguns hábitos importantes para a melhora da dopamina e para a melhora também dessa inflamação que é causada pelo excesso de peso. Quais são esses alimentos? Antes de pensar nos alimentos bons, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre os alimentos ruins que precisam sair. O principal é o glutamato monossódico. Vocês já ouviram falar em glutamato monossódico? Pode ser que você já tenha ouvido falar muito, pode ser que você conviva, consuma todos os dias e nem saiba. O glutamato monossódico é uma substância produzida em laboratório que ele deixa o sabor dos alimentos mais aguçados, né? Ele abre o apetite. Quando você consome algum alimento que tenha glutamato monossódico, você fica com vontade de comer mais. Ele foi criado pela indústria para os alimentos terem uma palatabilidade melhor e serem mais consumidos, é claro. Porém, o glutamato monossódico, além de aumentar o seu apetite e você comer muito mais, ele tem substâncias, eu já fui feito vários estudos, que ele também tem substâncias cancerígenas, então ele faz muito mal para a nossa saúde. O glutamato monossódico ele é encontrado em diversos produtos alimentícios, como bolachas, salgadinhos, algum tipo de sal, temperos industrializados, aqueles temperos de tabletinho, tudo isso tem muito glutamato monossódico. Talvez você use e nem saiba. Não sei se você usa tempero industrializado. Se você usa o tempero industrializado, você consome glutamato monossódico todos os dias. E aí fica impossível de você emagrecer. E como que você vai emagrecer todos os dias consumindo uma substância que intoxica o seu fígado, por exemplo? Fica complicado. Então, o primeiro passo é a gente começar a ler mais os rótulos dos alimentos e consumir mais alimentos de verdade, né, que você encontra na natureza, e menos produtos alimentícios, que não existe esse glutamato monossódico. Agora, eu quero convidar você a ler rótulos, mas não é ler a caixinha, a capa, aquela capa bonita, colorida, não. É ler a lista de ingredientes dos alimentos. E sempre você vai dar uma olhadinha se existe aí esse glutamato monossódico nos alimentos, para que você exclua completamente da sua vida. A maior parte dos temperos tem, tá? Glutamato monossódico. Então é importante você entender sobre isso. O segundo passo é a gente entender sobre alguns alimentos que precisam ser incluídos na nossa vida. E como nós estamos falando hoje de condimentos, muitas vezes a gente fala de alimentos, mas o tempero que você coloca na sua comida pode mudar completamente a tua história. Muitas vezes a gente vai num restaurante, come arroz, feijão, carne, legumes, pensando que está comendo uma comida super saudável. Mas você não sabe que ali a pessoa usou uma gordura ruim e um tempero industrializado. Aí depois você tem retenção de líquido, depois você tem metabolismo lento, você tem dificuldade de emagrecer e não sabe por quê. E pensa que está fazendo tudo certo, comendo comida de verdade. Porém, o tempero usado na sua comida muda completamente o seu jogo. Tá? Quais são os ativos que eu quero que vocês coloquem como tempero? O que é tempero, né? Tempero a gente tem que colocar para aguçar o sabor dos alimentos. Tempero, pessoal, cúrcuma, isso são condimentos verdadeiros. Pimentas, isso pode ser usado e abusado, né? Pode usar e abusar, que além disso é anti-inflamatório. Um deles que eu queria já falar para vocês hoje é a cúrcuma. Se não usa, deveria usar, né? Ela tem uma ação anti-inflamatória natural, pode reduzir então aí dores, melhora o teu sistema imunológico, ajuda na sua flora intestinal, tem ação antioxidante também e pode ajudar até mesmo no teu emagrecimento. Por quê? Porque ele vai acelerar mais o seu metabolismo. Quando você melhora a sua saúde, você melhora também seu metabolismo, certo? Como que você usa a cúrcuma? Às vezes a cúrcuma tem um sabor bem forte, né? Então a pessoa tem dificuldade de usar. A cúrcuma combina muito com frango, por exemplo. A cúrcuma combina muito você fazer a couve-flor. Então, às vezes eu faço um arroz de couve-flor, eu corto a couve-flor e refogo com um pouquinho de cúrcuma. No frango, ela combina muito, tá? E você também pode usar ela em shots anti-inflamatórios, não tem nenhum problema. Porém, o ideal é consumir todos os dias. Não adianta eu consumir de vez em quando, eu tenho que consumir com uma grande frequência. Se você tem ela natural, a cúrcuma é o mesmo que o açafrão, tá bom? Então, ela deve ser usada, é um anti-inflamatório natural. Então, abandone o glutamato monossódico e substitua pela cúrcuma,
que é o primeiro que eu quero te falar hoje. O segundo, o alho, né? O alho, ação antifúngica. O ideal é consumir o alho cru. Claro que você vai fazer ele refogado nas refeições e tudo isso. Mas, se você quer ter todas as propriedades do alho, não frita o alho para ele ficar muito queimado. Deixa ele mais cruzinho e não deixa ele guardado também, porque ele perde as propriedades. O ideal é macerar o alho na hora e consumir nas refeições, tá? Para ter todas as propriedades dele. Principalmente a alicina, né? Que é a propriedade funcional do alho, que dá ação antifúngica, antibactericida também para o nosso corpo, tá? Bacteriano. E falando nisso, nós vamos falar um pouquinho hoje de pimentas também. A pimenta é um termogênico natural e que, para quem gosta, deveria usar. É claro que tem pessoas que não podem usar pimenta, principalmente quem tem problemas de hemorroida ou não se sente bem consumindo, não consuma. Mas são alimentos que podem ativar aí seu metabolismo, são termogênicos naturais e, além disso, dão um sabor incrível para os alimentos, né? Para quem gosta, as propriedades delas são muito incríveis, principalmente a pimenta preta, que usada com a cúrcuma, uma intensifica a propriedade da outra. Então é importante usar as duas juntas também, tá? Além do glutamato monossódico, vocês tomarem muito cuidado também com os óleos vegetais. Lembrando, busque sempre a fonte de gordura mais natural possível para você colocar nos seus alimentos. O que é a gordura mais natural possível? A gordura de porco, o azeite de oliva, o óleo de coco. Os óleos vegetais, eles têm alto poder inflamatório. Então não adianta você ficar fazendo dieta se você usa óleo vegetal na comida. Então essa é uma base que muitas vezes muitas pessoas não fazem ainda, né? E que eu gostaria que você fizesse.